falei para vocês desde a primeira live as tintas que eu estou utilizando. Eu fiz uma limpeza na minha paleta, estava trabalhando uma outra pintura de temas bíblico, então eu fiz uma limpeza na paleta e coloquei ou recoloquei as cores conforme as tonalidades que eu tenho mostrado para vocês desde a nossa primeira live. Branco de titânio, amarelo ocre, terra de siena natural, terra de siena queimada, laranja de cádmio, sombra queimada, um pouquinho de preto, para às vezes trabalhar alguns tons aqui mais escuro ou aquela tonalidade levemente mais acinzentada que ele tem na pelagem dele, e um pouquinho de amarelo de cádmio, que muito provavelmente eu vou utilizar nessa parte interna da orelha, junto com o amarelo ocre e junto aqui com o amarelo, junto com o laranja. Então, para dar aquela tonalidade um pouquinho mais amarelinha. Eu estou olhando aqui no outro celular, até o momento ele não parece estar travando, mas qualquer coisa vão falando aí para mim também. E conforme vai travando, é importante vocês atualizarem a live para vocês mesmo. Sair e voltar rapidamente que vocês conseguem a atualização, tá bom? Pincéis da linha Condor, eu vou usar diversos pincéis. Por exemplo, estou aqui com a linha 484, o número 10, que é as cores de base que eu vou jogar nessas regiões agora da orelha dele. Essas partes lateral aqui eu vou usar um outro pincel, mas meus alunos já conhecem, né? Eles sabem que eu uso muito dessa linha 484 e a linha 477, que é os pincéis redondos, né? Ele tem o mesmo tipo de pelo, mas a diferença é que um é redondo e o outro é pincel chato. Assim como também para pequenos acabamentos, eu utilizo aqui os pincéis da linha 402, o número 0 e o número 00 para pequenos detalhes e acabamentos, tá bom? Então isso vocês conferem também nas duas lives anteriores, que tem tudo ali bem explicado, mas que está lá no meu canal, nesse novo canal no YouTube. E lembrando vocês, né, passando as informações quando vai chegando mais pessoas aqui na live, lembrando vocês então que eu vou fazer o sorteio dessa pintura do gatinho. A pintura ela vai ser trabalhada, a tela vai secar, eu vou passar verniz, vai ser feito então o sorteio da pintura do gatinho. E não só a pintura do gatinho, o que mais que vai ter de sorteio? Vamos lá, coloque nos comentários aí pra mim o que mais que vai ter no sorteio. Vai ter o quê? 2 telas brancas do Albuquerque. O que mais que eu vou fazer nesse sorteio? Deixar vocês responderem nos comentários, né? Vamos lá, responda nos comentários pra mim o que eu vou sortear. Além dessa tela do gatinho, as 2 telas brancas do Albuquerque também no tamanho 40 por 50 e tem mais 2 prêmios que eu estarei enviando também para o vencedor. O que é? Quais são os 2 prêmios que está faltando? O que a gente usa para pintar, né? O que a gente usa para pintar? Qual o conjunto geral? Então, além da pintura do gatinho, 2 telas brancas 40 por 50 do Albuquerque. E tem mais o que? Como colocar aqui? Pincéis e tintas. Então, eu vou presentear você com um kit. Deixa eu até pegar o kit aqui, que ele é um estojo, né? É um estojo de pincéis da Condor. Aqui, ó, olha só. Condor Profissional. Esse estojo aqui, eu nunca usei esses pincéis, tá bom? Eles são pincéis novos. Olha só, eu não sei quanto que está custando hoje esse kit aqui de pincéis. Eles são dourados, são de pelos sintéticos, pelos bem macio, é realmente muito legal. Está presenteando uma pessoa então, e não é várias pessoas, é a mesma pessoa que ganhar a tela, as 2 telas brancas do Albuquerque, também aqui esse kit, né? Esse estojo de pincéis da Condor e mais tintas da Acrylex que eu estarei enviando também para o ganhador. Vou estar selecionando aqui algumas tintas da Acrylex e enviando para vocês. Para você, lembrando, né, que as tintas que eu estou utilizando aqui é da Acrylex, eu gosto da textura da tinta da Acrylex, os pincéis são da Condor e a tela é do Albuquerque Art Telas, ok? Então vou fazer um sorteio de tudo isso, a pessoa vai ganhar sem custo algum. Mas precisa aqui no meu Instagram procurar a publicação onde vai ter a propaganda do gatinho escrito live. E você tem que ler a legenda. A revelação de que aquele post é para sorteio está na legenda. Vocês vão ver que na publicação, se eu colocasse na publicação assim na tela, sorteio, vai ter um monte de gente que vai entrar lá e vai comentar que quer ganhar a tela. Então eu coloquei algo bem sutil, somente para quem está assistindo as lives
é que vai saber qual é o post e vai ler na legenda e vai colocar no comentário a palavra que eu coloquei, descrevi na legenda, né? Para você estar colocando lá, tá bom? Eu sei que tem muitos dos meus alunos aqui, eu sei que tem muitas pessoas que também não são alunos, mas vou dar agora esse início aqui na pintura e vou interagindo e passando algumas coisas para vocês aí no decorrer da live, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Até o meu branco de titânio aqui, ó, ele tá levemente sujinho de um lado, porque como eu estava pintando, se você tem acompanhado o meu Instagram, eu estou pintando uma tela de Jesus com um leão, naquela simbologia bíblica de sofrimento, morte e ressurreição. E estava pintando agora a tela em gravação de videoaula para o curso de temas bíblicos. Então sobrou um pouco de branco ali, eu peguei e coloquei aqui. E como sujou um pouquinho aqui na lateral de um amarelo ocre que eu estava utilizando, então não tem problema, porque o que eu vou estar utilizando aqui também, né, entra essa tonalidade, ok? Deixa eu só ver aqui, só pegar uma pessoa aqui que não precisa estar aqui no meu Instagram e vou remover ela daqui, ok? Vou bloquear aqui uma pessoa e remover daqui. Já vi aqui rapidamente aqui e já vou remover, ok? Acho que já está removido. Ok, vamos lá então, pessoal, dando a sequência aqui. Qualquer coisa vocês vão aí também, né, colocando alguma coisinha aí. Se entrar, a Bibi também bloqueou. Pessoal, vão me ajudando aí a respeito disso, tá? Que eu vou trabalhando a pintura aqui. Se a pessoa não gostou da pintura, sai do meu Instagram e procura outra coisa para fazer da vida, né? Não precisa vir aqui fazer qualquer tipo de comentário pejorativo. Vamos lá então? Branco de titânio, amarelo ocre. Eu vou jogar essas tonalidades mais clarinhas primeiro e vou fazer alguns leves preenchimentos aqui nas cores. Vamos lá então, olha, vou jogar um pouquinho desse tom aqui. Outra coisa, a questão das cores aqui, algumas delas estão secas e outras não. Tá vendo aqui no queixinho do gatinho aqui tá seco, mas nessas partes aqui onde tem mais o terra de siena natural, amarelo ocre e terra de siena queimada, a tinta ainda está molhada. O nariz dele, muito provável, olha, bem molhado, como se tivesse pintado ontem. Então alguns pigmentos secam mais rápidos e outros levam um tempo maior de secagem. Então olha, essas laterais aqui, ó, elas estão secas. Então eu vou transpassar um pouquinho da tinta por cima, para que depois eu faça uma fusão entre as tonalidades, aquele retrabalhar para fazer uma fusão aqui entre as tonalidades, ok? Olha só, eu vou jogar aqui os tons, tem que ir trabalhando agora aos pouquinhos aqui nesse preenchimento. Se a tinta aqui tivesse totalmente molhada, que é o que eu sempre prefiro ao trabalhar, tinta molhada, essa fusão aqui ela se torna muito suave. Na hora de jogar a cor, ela já faz a mescla de tonalidades, sabe? Mas quando está seca não tem mais isso. Então tem que forçar uma mistura e já vou mostrar para vocês conforme eu for elaborando aqui a pintura, ok? Então tá, vou lá jogando aqui esses tons, amarelo ocre misturado com um pouquinho de branco, só para poder jogar aqui essa primeira pigmentação de base. A mesma coisa acontece com o cenário aqui, ó. Ele está seco, agora já secou. Semana passada eu mostrei para vocês e ainda estava molhado, né? Agora já está seco. Então, beleza, tranquilo também. Vamos lá. Vou jogar aqui as cores, ó, jogando já alguns arrepiadinhos para fora aqui, mas vou trabalhar bem esses arrepiadinhos aqui depois com o pincel fino e com a tinta com uma leve diluição. Vai entrar tons de branco aqui também para trazer mais clareamento, dar um pouco mais de claridade aqui na pintura. Lembrando vocês assim que a pintura do gatinho, eu escolhi ela para poder passar o entendimento em alguns pontos, né?
Ou seja, tanto a parte anatômica do animal, como também a questão da gama de cores, o trabalho com luz e sombra, porque aqui é bastante sombreado, essa lateral é bastante iluminada. E desde a primeira live eu tenho falado isso com vocês, que é criar esse contraste. Quando você vai trabalhar com as áreas de sombra, esses tons mais intensos, a importância de jogar cor, de deixar a cor realmente bastante intensa, para depois contrastar com a região de luz. Então esses tons de luz que vai ter nessa lateral tem que ter esse contraste aqui, senão isso não cria o efeito, ele fica tudo muito iluminado, que é um ponto que muitos alunos iniciantes têm dificuldades. E eu sempre comento isso com eles, que não consegue colocar esses tons muito escuros porque acha que vai estragar a pintura. E deixa tudo muito iluminado, daí acaba não dando aquele efeito e aquele contraste de luz e sombra. Como vocês estão vendo, eu peguei um pouquinho mais de branco, que estou jogando nessas áreas mais do meio aqui, ó. É apenas aquele jogar mesmo da pigmentação. Olha, o branco com o ocre. Elton, só duas cores? Sim, por enquanto sim, porque é só aquele pontapé inicial para jogar essas cores de base. E eu escolhi a do gatinho porque esse ensino, tanta coisa eu quero passar para vocês aqui nessa parte de pelos, que é um ponto que realmente muita gente tem dúvida, como que trabalha pelos. Tanto pelos como cabelo, por exemplo, a maneira de se trabalhar, a leveza ao trabalhar essas pinceladas. Um pouquinho mais desse pigmento aqui, vou jogar aqui também agora. Tem uma pessoa que falou uma coisa ruim aqui na hora, tem que bloquear. Eu já removi. Já removeu? Não sei se é o mesmo. É João Rafael era. Rafael não sei o que, eu removi. Foi removido já? Beleza. Se o pessoal não enxergar alguma coisa aqui para visualizar, que a gente vai estar escolhendo. Olha, eu estou jogando o tom aqui. Desativar os comentários para a pintura? Eu acho que sim, acho que dá para desativar os comentários agora. Eu vou vou comentando com vocês, vou passando as informações aqui. Agora eu vou intensificar mais as cores no meio das orelhas. Depois tem que trabalhar aquela fusão de tons, como eu expliquei para vocês. Depois eu abro novamente aqui para os comentários, tá? Olha, amarelo ocre, um pouquinho do laranja. Vocês vão vendo que eu vou formando como um degradê nos tons. Olha, um pouquinho do laranja. Eu já faço um teste aqui, ó, nessa parte mais do meinho da orelha, que ela tem essa luminosidade que transparece, como a pele da orelha do gato ela é bastante fina, então ela transparece essa iluminação. A mesma coisa aqui, ó, só um pouquinho aqui. A pintura do gatinho, ela parece bastante simples, mas quando se vai trabalhar, você sente toda a complexidade para se trabalhar ela. Eu estava lendo agora há pouco um livro de Michelangelo, um livro de história da arte, onde estava passando sobre Leonardo, Michelangelo e Rafael. E eu achei bem interessante, olha, só um pouquinho de amarelo de cádmio, estou intensificando aqui um pouquinho mais a cor, na luminosidade, só um pouquinho. E na parte de Michelangelo achei bem interessante, porque o autor ele diz que as dificuldades faziam Michelangelo avançar cada vez mais. Olha, só limpando o pincel, retirando o excesso, para usar o mesmo nas áreas aqui mais escuras. E esse é um ponto importante para todo artista. Quanta gente para, às vezes, de pintar porque enfrenta algumas dificuldades, ou não quer enfrentar algumas dificuldades. Não quer enfrentar dificuldades. Acho que na pintura tem que ser sempre tudo muito fácil. Quando vê uma coisa mais complexa, como trabalhar os pelos, nuances de luz e sombra, a pessoa não quer pintar, porque acha que é muito difícil para ela. Você nunca vai avançar na pintura com esse pensamento. Agora, eu costumo dizer para os alunos, quanto mais dificuldade você vê, são muralhas. Você precisa vencer isso, você precisa passar por isso. Eu achei bem interessante a forma como o autor colocou, que diante das dificuldades, Michelangelo, ele avançava, ele não parava. Ele avançava cada vez mais. Você sabe que Michelangelo, ele não queria pintar a Capela Sistina. Em qualquer biografia dele tem a respeito disso. Que Michelangelo, o negócio dele era ser escultor, ele queria esculpir. E quando o Papa comissionou ele para trabalhar na Capela Sistina, e fazer toda aquela pintura, ele falou, não, eu não sou pintor, eu sou escultor.
E ele se sentiu bastante desafiado com isso. Foi colocado para ele fazer isso, de uma certa obrigação. E para mostrar que ele tinha capacidade para isso, ele pegou e não foi fazer qualquer trabalho. Ele foi mostrar sim ali o seu melhor trabalho. Então isso é muito interessante, sabe? O que a gente aprende com a história da arte, o que a gente aprende com esses grandes mestres. Michelangelo não era pintor, ele se intitulava como escultor. E quando alguém colocava uma outra tarefa para ele, no caso agora a pintura, que não era a área dele, ele procurava fazer o seu melhor trabalho. Então ele queria mostrar tanto para ele, como também quem comissionou ele, e mostrar também para os inimigos dele que ele era capaz e ele podia fazer. Não é porque é uma coisa que ele não entendia que ele não deveria fazer, que ele não iria fazer. Não, ele pegou e enfrentou tudo isso. Isso é bem interessante. Olha, eu usei aqui, ó, terra de siena queimada, laranja, coloquei um pouquinho do ocre junto, que intensifiquei um pouquinho mais essas cores, elas vão ser intensificadas um pouquinho mais ainda, mas eu preciso mudar de pincel, um pincel menor aqui. Olha, a minha mão às vezes fica um pouquinho na frente, como vocês podem ver, né? Mas a mão fica bem na frente, não tem o que fazer. Eu comento com os alunos, às vezes tem pontos que você está pintando que simplesmente não tem o que fazer, a mão fica na frente. Não adianta colocar a câmera para a direita, a câmera para a esquerda. Se eu quero filmar mais de frente e mostrar o trabalho mais de frente, a mão vai ficar assim, em alguns pontos, algumas vezes bem na frente. Olha, os tons aqui, ok, só a base, tem que trabalhar toda a intensidade de cor aqui ainda. Eu vou pegar esse mesmo tom, mas vou quebrar um pouquinho ele com sombra queimada. Quebrei um pouquinho essa tonalidade. Olha, ele fica já um tom um pouco mais escurinho, mas eu quero jogar essa cor aqui, ó. Que é uma área um pouquinho mais sombreada, mas ele fica levemente um pouquinho mais rosado. Daí depois vou jogar os pelinhos por cima. Olha, os pelinhos para cá são bem mais clarinhos. Esse rosado que eu vejo ali, ele é muito desse tom aqui, ó, branco com terra de siena queimada. Ele é muito desse tom aqui. Esses pelinhos aqui, ó. Então só crio uma base para eles, tá? Olha como ele vai dando um parecer. Aqui tá tudo molhado, tudo seco. Mas ele já vai dando um parecer de que as cores vão se fundindo, mesmo estando secas. Claro que tudo isso aqui é apenas uma base bem inicial. Tem todo um processo de pintura, tem todo um desenvolvimento e uma gama de cores. Pode ver que aqui, essa parte da orelha está bem destoante do restante, porque eu ainda tenho que trabalhar tudo isso. É apenas aquela parte bem inicial. Aqui não vou me ater agora nesse momento a jogar os tons acinzentados aqui no contorno, que tem que trabalhar os pelinhos, deixo para depois. Só vou trocar de pincel agora, para poder jogar aqui um pouquinho mais. Deixa eu pegar, ver qual dos pincéis que eu vou pegar. Se eu pego um pincel chato ou um pincel redondo. Vou pegar o primeiro chato aqui, ó, de número 6. Sombra queimada, laranja, terra de siena queimada. Essas cores marrom aqui, meus alunos sabem o quanto eu gosto desses tons de marrom. Eu não sei porque as minhas primeiras pinturas, elas eram muito baseadas no barroco. Era muito em cima das obras de Caravaggio, de Rubens, pintores assim que eu admirava e admiro demais. Só que quando eu comecei na pintura, a minha admiração por eles ali era extrema, sabe? Eu gostava demais das obras de Caravaggio, de Rubens. Eram pintores que eu realmente admirava demais. Com o tempo a gente vai ampliando um pouquinho mais os gostos, né, dos artistas que a gente vai admirando. Olha só os tons aqui, ó. Você vai ampliando cada vez mais, né, aquilo que você entende de arte, e você vai ampliando mais os mestres que você se identifica. E essa paleta de cores, nesses tons de marrom aqui, para mim sempre foi muito fascinante. Ó, eu subo um pouquinho mais aqui na pontinha da orelha. Você pode ver que eu vou aqui, ó, com os filetes de cor mais intensa aos pouquinhos, para ele ganhando cada vez mais esse tom.
e tem que ir com calma. A pintura é um processo realmente lento. Vocês viram aqui, já foram 2 lives de 2 horas cada live. Foi feito o cenário, foi feita a cabeça do gatinho. Mas às vezes tem pontos na pintura que avança muito. Vocês vão ver, por exemplo, quando a gente for trabalhar paisagem, né? Que vai ser a próxima tela. A gente terminando o gatinho, na outra quinta-feira, eu já vou avisar vocês, vou passar as informações durante a semana. Por isso tem que estar sempre ligado aqui nos meus stories no Instagram. Sempre ligado. Que daí, ou seja, na semana que eu for começar a pintar em live a paisagem, eu já vou colocar aí para vocês o risco, né? Aonde que vocês encontram o risco para pintar a paisagem, para vocês baixarem as referências fotográficas. Não vai ser que nem o gatinho, que o gatinho é apenas uma referência fotográfica. Nessa paisagem que eu vou fazer vai ser uma montagem de cena, então vai ser diversas fotografias que eu vou utilizar, além da liberdade artística, né? De na hora de trabalhar a paisagem, eu mesmo estar colocando a minha criatividade ali em alguns pontos que eu vejo que consigo trabalhar sem a referência fotográfica. Como, por exemplo, algumas árvores, araucárias, que eu já pintei muita araucária na minha vida. A parte de grama. Agora, quando que eu preciso da referência fotográfica? Quero fazer uma casinha de interior, de sítio mais elaborada, vou usar a referência fotográfica. Vou pintar boi, cavalo ali no sítio, então eu vou usar a referência fotográfica. Então vai ter essa referência fotográfica também que vocês vão encontrar depois lá no site. Mas tem que me acompanhar aqui nos stories do Instagram, que sempre tem informação. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Deixa eu ver, pedir para Simone vir aqui para abrir aqui os comentários para mim. Esperar ela vir aqui, ela abre o comentário para mim. Deixa eu ver se eu consigo eu mesmo. Eu não sei onde que abre os comentários. Pior que eu não sei onde clicar aqui. Desculpa aí, gente, mas eu não sei. Agora eu tenho que perguntar para Simone onde que eu clico aqui para abrir os comentários. Quero fazer uma pergunta para vocês, para ver se estão ligados aqui nos meus stories no Instagram. É uma coisa que eu publiquei ali e eu quero ver se vocês estão ligados nisso. Mas vou ter que esperar a Simone vir aqui. Quando ela vir aqui, ela ativa novamente aqui para mim. Olha, vou pegar esse tom aqui, muito mais para o sombra queimada, e vou jogar aqui, bem pouquinho, que daí ele já vai imitar essa questão da fusão de cor, mesmo estando seco, essas cores aqui para baixo. Que daí depois eu venho com os pelinhos, olha, e faço essa fusão aqui, tons molhados eu consigo fazer fusão. Quando a tinta não está molhada eu não consigo fazer fusão, então eu forço isso jogando e elaborando as tonalidades. Ó, aqui, ó, que está seco, olha, ele não mistura. Quero jogar um tom mais escuro, ele não mistura. Depois tem que trabalhar esses pelinhos aqui, em que ele mescle um pouquinho mais então esses tons. Michelangelo, ele ficou 4 anos pintando a Capela Sistina. Só o teto, né? Porque as paredes já haviam sido pintadas por Botticelli e outros mestres do passado. E Michelangelo ficou incumbido de pintar somente o teto, né, da Capela Sistina e levou 4 anos ali pintando. E é bem interessante que diz na biografia dele que ao pintar a Capela Sistina, ele foi pintar revoltado, sabe? Ele foi realmente pintar revoltado. E mesmo ao pintar, ele mostrou o grande trabalho, o grande mestre que ele era, né? Mas 4 anos trabalhando, e ao entrar na capela, diz a biografia, que ele pediu para fechar as portas e deixar ele trabalhar quieto, sossegado. Não queria que tivesse movimentos durante o trabalho de pintura dele, que depois seria então revelada toda a pintura dele. Olha, posso pegar aqui um pouquinho do preto, olha, mesmo pincel. Venho bem de leve aqui no preto. Sim, eu quero ativar os comentários, não sei aonde que é. Sim, eu vou ativar. Não, só me diz que daí na hora que eu sei daí. Aqui, ó, mas por que tu quer ativar comentários? Ok, pessoal, a Simone ativou os comentários aqui de novo pra mim. E lembra que eu falei pra vocês, quem tá ligado nos meus stories? Quem tá ligado nos meus stories já vai responder a pergunta que eu vou fazer agora. Quer o celular que ficou lindo? Pode, se você não estiver usando, pode. Não, eu vou deixar aqui então. Peraí, deixa eu visualizar aqui o
Na história da arte, tem um grande mestre da pintura que ele é dito como o precursor e inventor da pintura a óleo. Isso está ali nos meus stories. Não consegue abrir agora. Não, vocês não vão conseguir abrir agora e nem é para abrir agora os meus stories. É só para quem está ligado nos meus stories e que já viu ali a respeito disso. Qual é o nome desse pintor? Qual é o nome dele? Nos comentários. Coloca aí nos comentários. O primeiro que colocar, os outros já vão na onda. E o primeiro que escrever certo também. O primeiro que escrever certo. Não é Caravaggio, pessoal. O inventor da pintura a óleo, da tinta a óleo, ele é dito como inventor, embora ele não inventou a tinta a óleo. Ali nos meus stories está ali a história que eu conto a respeito dele. Aqui um monte de gente colocou Caravaggio. Não é Caravaggio, pessoal. Caravaggio foi no Barroco. O Barroco foi pós-Renascença. Na Renascença já se usava a tinta a óleo. Leonardo da Vinci utilizou a tinta a óleo para pintar a Mona Lisa. Michelangelo usou tinta a óleo para pintar a Sagrada Família. Olha aqui, alguém já respondeu aqui. Não fale. Não vou falar? Já respondeu, tem duas pessoas que respondeu e escreveram certinho. Eu só não sei, não vou só colocar isso, tá? Se eu estiver errado, vocês descartem o meu comentário. Se elas saíram aqui da live e foram rapidamente ali nos stories só para conferir o nome e escrever certinho. Não dá pra fazer isso quando tá em live. Não, daí sai da live e vai pros stories. Não faz? Não faz. Ah, quer dizer que ninguém entra nos meus stories quando tá em live? Não. Ó, é? Abrir os stories, vai abrir a live? Olha que coisa. Não dá, vai Ah, então tá ok. Aqui um monte de gente colocando agora. Não consegue. Um monte de gente colocando. Vou falar o nome dele então, né? Não tem como ver stories, ó, o pessoal colocou aqui. Ah, ok, pessoal, obrigado. Vocês viram o quanto eu entendo disso, né? Entendo de arte. Agora, dessa questão de stories, dessas coisas aí, vocês já entenderam o quanto que eu entendo disso, né? Então, desculpa aí. É por isso que eu falei, desculpa aí. Mas já colocaram aqui. Muitos colocaram aqui, então. Jan van Eyck. Jan van Eyck, ele foi ali do século XV. Ele e o irmão dele, Hubert, os dois, eles são ditos assim como os precursores. Embora a tinta a óleo ela já existisse desde o Egito Antigo. Só que eles são vistos como os precursores, inventores, por quê? Porque eles realmente difundiram a pintura a óleo, a tinta a óleo na pintura, que até então era usada a têmpera. E a têmpera era uma mistura da gema do ovo com água e pigmentos, sabe? Então era usado muito a têmpera e agora começou-se a usar a tinta a óleo. Então muito legal. Depois, pessoal, vai lá nos stories que responderam aqui e coloquem lá que vocês sabiam então, né? Que até tem uma enquete depois lá para vocês responderem. Então quem tentou sair da live para poder assistir os stories deu de cara com a live de novo. Só atualizou a live. Ah, legal isso, eu não sabia dessas coisas. Clicar no coraçãozinho, então, quem sabia? Pessoal, quem sabia, clica no coraçãozinho aí então. Clica no coraçãozinho. Se não clicar no coraçãozinho, não vou falar o que eu estou fazendo agora aqui. Eu estou fazendo uma fusão das cores. Tem que se encher de coraçãozinho aqui do lado. É, tem que encher de coraçãozinho do lado. A Simone está acompanhando aqui se estão colocando coraçãozinho aí ou não. Que eu já falo o que eu estou fazendo aqui, ó. Já estão indo para meia hora de live já. Essas cores de base aqui estão praticamente aplicadas para que eu consiga começar a trabalhar os detalhezinhos aqui com o pincel fino. Olha, deixa eu falar para vocês aqui então. Estou pegando no amarelo ocre e estou aqui com um pincel de número 12 da linha 477, que é o pincel redondo. E estou ainda trabalhando um pouquinho mais aqui. Ó. Lembra que eu já tinha jogado isso aqui no início, né? Só que ele não pega direito. Agora eu estou jogando um pouquinho mais. Que vai criando aquele efeito de volume. Aqui tá ok. Eu só vou suavizar e começar a trabalhar os pelinhos. Mas pra cá tá ok. É isso mesmo. É trabalhar os pelinhos agora. Essa região aqui, como eu falei, já deu uma certa fusão nos tons. Agora eu tô fazendo a mesma coisa nessa região aqui. Que coisa você queira comentar, amor? Você pode falar, alguma pergunta deles, alguma coisa, fique na liberdade aí, tá? Eles têm que mandar pergunta, então agora. Pessoal, enquanto eu vou fazendo isso aqui, querem fazer pergunta?
Estão abertos a pergunta? Enquanto eu vou trabalhando aqui, ó. Inclusive sobre dia 1. Eu respondo, explico e vamos nessa. Sobre esse dia 1 também aqui. Bem visível. Aqui ele dá um parecer de que mesclou os tons, mas tá tudo seco aqui também. Agora eu tenho que pegar aqui, ó, voltar para esses tons aqui. Por isso que quando eu trabalho pintura, eu gosto de trabalhar sempre o molhado sobre molhado, porque senão eu não precisaria fazer isso aqui, ó. Ela já ia misturar naturalmente. Agora tem que fazer uma cor similar aqui, ó, para fazer a fusão. Ele já perguntou, as tintas estão puras? A tinta sempre pura. Foi perguntado se as tintas estão puras. Eu sempre uso a tinta pura, porque a tinta da Acrylex, ela tem uma textura muito boa para usar pura. Então cada tinta, cada fabricante tem seu estilo. Você pega a tinta da Corfix, por exemplo, tem que diluir toda vez, ela é muito dura. E o fabricante sabe que é assim. E ele não vai mudar essa essência da tinta, porque é uma característica da tinta. Então se a pessoa gosta de uma tinta mais dura, gosta de diluir o tempo todo, vai usar Corfix. Eu prefiro usar Acrylex porque ela tem a textura que eu não preciso diluir a tinta. Eu vou diluir ela para trabalhar os pelinhos, bem fininho. Mas daí já vou mostrar para vocês que é outra sequência aqui. Então, precisa esperar que você vai mostrar a diluição, então. Isso, vocês esperem que eu vou mostrar a diluição de tinta ainda para trabalhar os pelinhos. Os pelinhos, esses arrepiadinhos para fora, né? Porque na parte interna, que nem eu mostrei aqui na live passada, não foi feito diluição. Molhado sobre molhado, é muito raro eu usar diluição. Ó os tons. Então, o que é ponto focal? O que é ponto focal? Tu falou alguma coisa aí sobre ponto focal? Eu falei sobre ponto focal? Não sei, a pessoa está perguntando o que é ponto focal. O que é ponto focal? Eu não sei. Eu pergunto também para vocês, o que é ponto focal? Não estou sabendo do ponto focal. Ou em que contexto é esse ponto focal? Tu não falou alguma coisa nesse sentido? Não. Será que é o ponto de foco de luz, alguma coisa assim? Olha, ponto focal, eu entenderia assim que é quando você olha aqui, aquilo que mais te chama atenção seria os olhos. Será isso? Mas não sei se é isso que quer se referir. Olha, em toda a história da arte que eu leio, eu nunca vi falar de ponto focal. Pelo menos não nesses termos. Por isso que eu falei, depende do contexto de que está falando. Avisar que a coordenadora do curso está aqui, né? Ok. Comentários, né? É a Bibi Santos, que é a nossa coordenadora dos nossos cursos. Ela faz a inscrição, envia as aulas para os alunos. Ela está presente aqui na live com a gente, tá? Você vai ver que ela sempre fala alguma coisa, faz algum comentário aí. É a nossa coordenadora dos cursos. Ela vai conversando com o pessoal aqui, tirando as dúvidas também, né? Isso, ela sempre vai tirando uma dúvida, dando uma boas-vindas para vocês. Ela vai nos auxiliando ali. Pode responder, é a Bibi Santos. O Lúcio falou que ponto focal é usado em fotografia. Olha, o Lúcio falou então que ponto focal é usado em fotografia, então já mudou. Pintura já não existe. Já mudou os objetivos, né? O centro da foto, eu acho. Seria se fosse um. Tá falando que é uma técnica de fotografia. Se é uma técnica de fotografia, é aquilo que eu imaginei. Um ponto focal, no caso visual, é os olhos do gatinho. Agora o ponto de foco aqui nessa fotografia foi a cabeça do gatinho também. Porque você pode ver que todo o restante do corpinho dele está levemente desfocado. Ponto focal. Eu tô jogando essa cor aqui, ó. Embora eu precise acinzentar um pouquinho mais ela, peguei um pouco de preto aqui junto, olha, um pouquinho de preto. Aqui, ó, dei uma leve acinzentada, porque aqui tá tudo seco também, então ele não faz fusão aqui de cores. Mas aqui é outra coisa que eu tenho que trabalhar, eu peguei branco, ó, já deixa mais acinzentado, que é a cor que eu vejo que é muito aqui, ó. Mas aqui eu vou trabalhar a parte aqui, ó, quando descer o pescocinho dele aqui, ó, daí vou escurecer esses tons aqui para poder criar o contraste do queixo dele com o restante para baixo. A Ana, o gel médium é usado para quê? O gel médium é utilizado para velaturas. O que é uma velatura? Nós temos aqui vídeo sobre velatura, né, Si? Temos destaques. Nos meus destaques você vai encontrar uma explicação sobre o óleo gel médium, que é esse aqui. O óleo gel é como se fosse um óleo de linhaça em formato de gel, que é usado para velaturas. E o que é a velatura? A velatura, você trabalha com esse óleo gel
com um pouco de pigmento de tinta, porque ele é como se fosse um óleo de linhaça em forma de gel, então ele não tem cor. Você deixa a cor mais fina e transparente usando, quanto mais se usar dele, mais transparente fica a tinta. Só que tem que se usar com cautela, porque ele amarela as cores, amarela os brancos. Se eu jogar, por exemplo, gel médium aqui, ó, só para deixar um azul um pouquinho mais escurinho, com um pouquinho de azul cobalto no gel médium, quando tiver seco, a tendência é ele começar a amarelar esses azul aqui. Então tem que cuidar muito. Mas o gel médium é isso. Aqui nos destaques, então, como a Simone falou para mim, tem explicações sobre o gel médium. Ou amanhã nos stories, eu já anotei. Ou amanhã nos stories. Ela já anotou ali para ela escrever, para ela colocar amanhã nos stories. Não esqueci. Vocês vão dando ideias ali para ela colocar nos stories. Elton, o que você acha de usar goma laca no lugar de verniz? Quando fazia curso de artes usávamos goma laca. Sim. O que acha de usar goma laca no lugar de verniz? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho goma laca aqui. Deixa eu ver se eu tenho. É para mim ter goma laca aqui. Aqui, ó, encontrei. O que você acha de usar goma laca? Olha aqui, ó. Goma laca incolor. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui pro canal do YouTube também. Goma laca incolor no lugar de verniz. Olha, prefiro verniz. Entende? Prefiro verniz. Qual verniz que eu utilizo? Eu utilizo 2 tipos de verniz conforme o que eu vou fazer. E vocês encontram aqui no feed do meu Instagram diversas aulinhas sobre verniz. Eu uso verniz acrílico brilhante ou verniz da Mar. Nessa pintura do gatinho, eu posso usar tanto um quanto o outro. Eu gosto de usar verniz da Mar quando é uma pintura mais clássica, um tema bíblico, ou que os tons são mais escuros e amarelos assim. Eu gosto do verniz da Mar que dá um brilho mais vitrificado. O verniz acrílico brilhante também, ele dá todo um brilho. Eu gosto dos brilhantes. Tem o fosco, tem semibrilho, mas eu gosto de brilhantes. Só que o verniz acrílico, ele dá uma camada, uma película mais fina. O verniz da Mar, ele tem uma película mais grossa. Um é a base de água, outro é a base de solvente. Eu não faço diluição nem de água e nem de solvente neles, eu uso eles puro. Só que o verniz da Mar, se eu passar ele aqui na tela, eu vou ter que esperar pelo menos uma semana para enviar para o cliente. Que é o que acontece com a pintura de Jesus orando, que vai fazer uma semana agora sábado que eu passei o verniz e aí vou embalar a tela para enviar para cliente. Já o verniz acrílico, se eu passar hoje, amanhã eu já posso embalar para enviar para o cliente. Porque é um verniz que seca com muito mais facilidade, entende? Então tem diferenças. Então eu prefiro ainda verniz no lugar de goma laca. Mas depende muito. Eu acho que goma laca, desculpa se eu estiver errado, sabe? Porque a gente é artista, a gente passa anos e anos estudando, às vezes os nossos conceitos estão um pouquinho equivocados. Para mim, goma laca, ele é muito mais para quem trabalha com artesanato, para invernizar obras ou peças de artesanato. A pintura a óleo eu acho que é melhor verniz mesmo. Ou verniz spray também. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu tenho um frasco de verniz spray. Aqui, ó. Nunca usei porque a Acrylex mandou um fosco. E eu não gosto de fosco, eu gosto de brilhante. Um verniz aqui tá novinho. Nem sei se ele tá vencido, porque faz tempo que tá aqui. Ó, a validade dele era 2021, nós estamos em 2024. Dezembro de 2021, faz 2 anos que venceu. Faz tempo que eu recebi esse verniz aqui, tá novinho, nunca abri ele. Como ele é fosco, eu acabo não utilizando. Verniz fixador, o brilhante, eu já usei muito também nas minhas obras. Olha, eu tô jogando um pouquinho mais desses amarelos aqui, ó, para criar a fusão aqui, tá? Eu já vou vir com os pelinhos. Pode falar, sim. Eu vou tirar os comentários para o pessoal ver as pinturas, né? É? Deixa eu só... Tem que bloquear 2 contatos aqui também. Uhum. Olha, tô jogando aqui bem de leve então. Tô com o pincel de número 12. Tô criando só aquela fusão aqui para que eu possa entrar agora então com os pelinhos. Então já bloqueei 2 contatos que estavam falando coisa errada aqui. Como que pode, né? Eu fico admirado, sabe, pessoal, com pessoas que entram na live para falar besteira.
E eu assisto algumas lives também, e sempre também tem nas outras lives das outras pessoas, pessoas que entram ali para falar besteira. Por que tá ali, entende? Vai se ocupar com outra coisa. Beleza, já foi bloqueado essas duas pessoas. Agora eu vou desativar os comentários que eu tô conversando com a pessoa. A Simone vai desativar os comentários. Eu vou falar agora sobre a questão da diluição da tinta. Fechou. E vou trabalhar os pelinhos. Esses pelinhos para dar todo esse contorno então na cabeça dele, tá? Olha só. Falta mais branquinho aqui, vai fazer a fusão, mas eu vou trabalhar aqui primeiro, fechar a cabeça dele. Aqui nessa lateral também tem uns tons de cinza, acho que eu tinha que jogar agora esses tons de cinza. Daí eu faço a diluição da tinta. Eu já vou mostrar para vocês o que eu uso para fazer a diluição da tinta e como que eu faço essa diluição da tinta. Mas eu vou ter que pegar aqui, eu só limpei o pincel no papel. Vou pegar nesses tons aqui um pouquinho mais acinzentadinhos, olha, é o mesmo tom que eu já tinha pintado na semana passada, olha aqui, ó, a mesma cor, olha. Só estou criando aqui um fundinho, vamos dizer assim, que os pelinhos dele vão arrepiar para fora aqui, ó. E a tinta tá seca, olha, tá seca. Acho que esses amarelos, deixa eu ver. Não, tá tudo seco. 2 semanas bem certinho depois, tá tudo seco. Ó, só criando uma base aqui, tá? Para mim jogar os pelinhos então bem fininho aqui, ó. Porque ele vai arrepiar bastante para fora aqui. A cabeça dele é toda fofinha, né? Para dentro aqui, ó, só uma leve fusão, embora ele não se mescla as cores. Como eu falei para vocês, a pintura a óleo ela é lenta, né, para trabalhar. A gente quer trabalhar com realismo. Na paisagem, claro que depende muito do quê? Na paisagem, vocês vão ver quando a gente começar então a nossa live só de paisagem, para quem chegou agora, eu vou fazer, terminando a pintura do gatinho, eu vou começar uma série de quinta-feiras novamente só com a pintura de uma paisagem rural, casinha, araucárias. Por que araucária, Elton? Olha, eu sou apaixonado por araucária. A minha vida inteira, meus 43 anos, eu morei na região aqui entre Santa Catarina e Paraná. E eu acho a araucária uma das árvores mais belas que existe. Sabe, eu sempre fui sempre fiquei muito admirado pelas araucárias. Então, quando tenho a oportunidade de fazer uma paisagem rural, eu coloco a araucária. Eu visitei Ouro Preto, em Minas Gerais. Eu tenho uns parentes meus, minha irmã e um cunhado, que moram em Belo Horizonte. E a gente visitou Ouro Preto. Que lugar fantástico! Que lugar fantástico! Ouro Preto. E uma coisa que eu encontrei lá era a araucária. E ele falou, nunca tinha percebido, Elton. E eu olhei araucária. Vi aquela araucária e falei, olha uma araucária ali. Ele falou, eu nunca tinha percebido, Elton, que tinha araucária. Ele já tinha ido diversas vezes lá em Ouro Preto. Sabe, para mim sempre chamou muita atenção a araucária. Sempre achei muito bonita a araucária. Na casa da minha mãe, em Palmas, no Paraná, se sai para fora de casa assim, tem araucárias. E umas araucárias velhas, com mais de 30, 40 anos. Sabe, aquelas araucárias realmente com aquele tronco muito grosso. Para quem não sabe, a araucária, o fruto dela é o pinhão. E é muito famosa a gralha. Eu já pintei também gralha, né, nos pinheiros, no galho de pinheiro. A gralha, ela ajuda nessa disseminação, né, da semente do pinheiro, que é o pinhão. Se os comentários tivessem ativado aqui, eu já fazia umas perguntas para vocês responderem aí também. Quem gosta de pinhão. Pinhão é muito bom, tanto cozido como assado. E na nossa região aqui, quando é época, acho que a época começa em abril, se encontra muito nas rodovias para venda. Já pronto, já assado ou já cozido, e é muito bom o pinhão. Olha, tá vendo que eu fui jogando os tons? Esse tom de cinza, depois recuperei por dentro os tons mais escuros para fazer os riscadinhos, para que agora que eu vou vir com os pelinhos riscadinhos, ele vai dar todo aquele contraste.
E vocês estão vendo que as luzes estão bem acentuadas agora, já apareceu essa variação de luz. Essa luz que vem por trás, que traz esse clareamento dentro da orelha dele e esse contorno aqui bem iluminado. O que eu uso para diluição? Mostrando aqui para vocês. Olha só, eu uso óleo de linhaça misturado em porção igual com EcoSolve. O que é o EcoSolve? Eu vou explicar isso porque eu sei que tem muita gente que está assistindo que não conhece isso. Olha, esse produto aqui é o EcoSolve. Ele é usado para diluir a tinta óleo. E aqui o óleo de linhaça, que é o componente principal da tinta óleo. O óleo de linhaça, ele tem a viscosidade de um óleo, tipo um óleo de cozinha um pouquinho mais fino. O EcoSolve é tipo uma água. Só que o EcoSolve, ele é vamos dizer assim, um aguarrás inodoro, sem cheiro. Então eu gosto desses produtos porque ambos têm um cheirinho muito fraquinho. E o EcoSolve, ele substitui a terebintina, mantendo as mesmas propriedades. A terebintina é extraído de resina de árvore. Então ela tem um cheiro bastante acentuado de uma resina misturada com solvente. Então ela é bem forte, então eu não utilizo terebintina. Eu prefiro utilizar o EcoSolve. E por que eu uso EcoSolve com óleo de linhaça e não só um ou outro? Porque o óleo de linhaça fica muito oleoso, ele engrossa, fica muito oleoso, e o EcoSolve fica muito aguado, porque ele é tipo uma água, entende? Então se eu usar só EcoSolve, ele evapora com mais facilidade, a tinta emagrece muito e ele vai evaporar. Só o óleo de linhaça, ele fica muito oleoso. Então eu faço um meio a meio dos dois. Esse frasquinho está pronto, esse aqui, esse óleo de linhaça, ele está pronto. Esse aqui não, esse aqui tem só EcoSolve dentro. Quando acabar esse meu frasquinho, eu pego um outro óleo de linhaça que eu tenho aqui. Olha, óleo de linhaça, ele é amarelo. Você pode ver que esse aqui ele não está amarelo, olha, porque ele está misturado com metade de EcoSolve. Só o óleo de linhaça, olha, ele é mais viscoso, olha, tipo um óleo mesmo. Ele não se mexe tanto ali, é tipo um óleo mesmo de cozinha. E o EcoSolve é tipo uma água. Então eu uso meio a meio dos dois, porque ele mantém o equilíbrio. Ele não fica nem muito oleoso e nem muito aguado, né? Então ele mantém um equilíbrio muito legal entre esses dois componentes aqui. É o líquido que eu uso então para fazer a diluição das minhas tintas. E aonde que eu coloco? Olha aqui no que eu coloco. Sabe o que é isso aqui? É o fundinho de uma garrafa de água com gás. Olha, o fundinho dela. É o fundinho dela que eu cortei e eu coloco aqui dentro o líquido. Coloco aqui dentro o líquido e vou pegar o pincel. Posso pegar qualquer pincel aqui, ó. Eu não tenho como mostrar para vocês porque é tudo muito inclinado, tá? Mas eu pego aqui o pincel, mergulho aqui nesse óleo e faço a diluição da tinta. Deixa eu, pelo menos a diluição da tinta eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Peguei e estou diluindo aqui, ó. A tinta da Acrylex, ela não é aquela tinta que vem com excesso de óleo dentro do tubo. Às vezes quando você começa um tubo novo, ela vem com um pouquinho mais de óleo. Ó, eu faço isso aqui, ó. Branco de titânio com um pouquinho desses tons meio amarelados que tem aqui. Que vocês podem ver que esses contorninhos, eles não são totalmente branco. E quando eu precisar só do branco, eu pego mais do branco para isso. Assim como também cores um pouco mais escuras, também posso pegar. Ó, já fiz uma diluição desse aqui. Vocês podem ver que a diluição, ela não escorre. Ela não está num ponto que ela escorre. Ela está num ponto que está legal de trabalhar com o pincel, mas ela não escorre. Entende? Ela não chega a escorrer. Eu vou fazer aqui outra diluição também, de um tom um pouco mais escurinho. Para mim ter aqui dois, olha, aqui ó, do lado. Com mais ocre. Ó. Também eu faço a diluição num ponto em que ela não escorre. Ela tá ali, mas ela não chega a escorrer, entende? Então tá legal, é isso que eu preciso. E agora é pegar um pincel fino para isso. Eu vou usar o pincel 0 da linha 402, que é esse pincel aqui fininho. Mas essa linha de pincel da linha 402 da Condor, ela tá extinta. A Condor não fabrica mais porque não consegue mais os pelos que vinha por importação. Depois da pandemia o negócio prejudicou tudo, né? Inclusive esses pincéis. E a Condor, ela substituiu por essa linha aqui, ó, 422, que são pelo sintético. O número 0 ou o número 00. Mas olha, substitui entre aspas, porque eu ainda prefiro esse aqui. Quando os meus acabarem desse aqui, eu não sei mais o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que me adaptar com aqueles outros ali e dar um jeito. Vou começar aqui, ó.
pegar aqui. Começo sempre com cautela, vendo se tá a cor que eu preciso. Tenho que diluir mais, como que tá a textura de tinta. Olha, se tá muito grossa, tá muito fina. Eu ainda não trabalhei por dentro aqui, né? Ainda não trabalhei aqui ainda. Eu tenho que trabalhar isso aqui, eu vou trabalhar tudo agora. Não com essa diluição, porque essa parte interna aqui, ó, eu não preciso diluir a tinta para isso. Eu posso até agora dar uma leve suavizada antes disso, pegar aqui um pincel de número 20 da linha 477, só para me dar uma suavizada aqui, ó. E daí quando eu vim aqui com os pelinhos, ó, só dou umas riscadinhas aqui que dá uma suavizada, que até então eu tinha usado os pincéis muito grandes. Ó, dou uma suavizada. Só aquela quebrada na pincelada, que até então estava muito marcado. Eu sei que a minha mão fica na frente aqui, ó, por várias vezes, mas não tenho o que fazer, tá bom? Dou umas pinceladinhas, já tento tirar a mão da frente, mas às vezes fica ali um pouquinho. Eu quero ver de onde que fica o melhor ângulo aqui para mim trabalhar isso aqui. E conforme o ângulo que eu vou trabalhar aqui, ó, eu puxo de fora para dentro. Se eu puxo de fora para dentro, sim, conforme a posição que eu tô. E eu não tenho problema com isso de puxar de fora para dentro, desde que eu mantenha esses pelos bem fininhos. Não importa puxar de dentro para fora ou de fora para dentro, desde que se mantenha as pinceladas bem fininhas, dando a suavidade que precisa. E não é só 1, 2, 3 pinceladinhas, não, tem que ir com várias pinceladinhas para alcançar o resultado. Às vezes tem pelos ali ó, que aparece um pouquinho mais, que eu vou engrossando aqui um pouquinho mais a quantidade de pincelada, não engrossando a pincelada, a quantidade de pincelada, vou intensificando mais pinceladas. Ó, aqui ele começa a virar o pelo. Que é a direção que ele começa a virar o pelo, olha. E é esse mesmo pincel, por exemplo, que eu trabalho esses pelinhos longos, né, que ele tem, por exemplo, aqui, ó. Ele tem aqueles pelinhos como se fossem cílios bem longo. Também é o pincel que eu trabalho isso. Ó, puxei aqui de fora para dentro, né? Olha, o tempo todo puxando de fora para dentro e mantendo uma pincelada bem fina. Porque é a posição que eu tô. Eu poderia virar a tela e tudo mais, né? Mas é a posição que eu tô. Só que agora aqui, ó, ele começa a virar para baixo esses pelos. E essa aqui é uma base, que eu vou jogar cores mais clarinhas ainda por cima. Vou jogar esse outro tom mais clarinho ainda por cima. Agora, como eles viraram, agora eu posso puxar de dentro para fora. E como eu falei para vocês, não importa se eu puxo de dentro para fora ou de fora para dentro, desde que eu mantenha essas pinceladas bem fininhas. Olha, não tem problema. Puxar de dentro para fora, de fora para dentro, não importa. E por que eu estou falando isso e testificando isso? Porque sempre tem aluno que pergunta, professor, o que é melhor, puxar de dentro para fora ou de fora para dentro? Não importa. Desde que você mantenha sempre a pincelada fininha. Aqui ele tem pinceladinhas, os pelinhos que meio que se atravessam um no outro aqui também. Ele não pode ficar um recorte aqui, por isso que eu jogo esses pelinhos aqui, ó, né, aqueles leves riscadinhos para fora, para que ele não fique um recorte. E a quantidade de pelo é importante. Às vezes tem aluno que manda a mensagem para mim, para avaliação da pintura, porque no curso eu faço a avaliação da pintura dos alunos. Eles vão pintando e eles vão tirando foto e mandando para mim no meu WhatsApp particular, que é só para os alunos, para que eu possa fazer a avaliação. Daí eu já na hora eu vejo se é uma pincelada que foi feita de qualquer jeito ou se teve uma quantidade boa de pincelada. Às vezes tem um aluno que só faz assim, ó, 2, 3, 4 pinceladas, mais 4, 5 ali e já manda para avaliação. E dá para ver que ficou faltando pincelada, mais intensidade de pelo. Então dá para ver na hora, dá para ver que é uma pincelada muito apressada, muito apurada. Não, faz com calma, leva tempo fazendo, mas alcance um bom resultado. Ó, aqui, ó, nesses pelinhos para dentro, eu vejo que está ok aqui. O que falta agora aqui nessa parte, nessa etapa, é mais branco, para ele dar mais luz nesses amarelinhos. Ó, joga um pouquinho aqui. Aqui para cima tá pegando na câmera? Tá pegando.
Aqui pelo Instagram pega bem, mas na câmera eu não sabia se estava pegando direito. Essa parte dos pelinhos aqui. E eles são pelinhos bem longos aqui, ó. Oi? Abrir para os comentários? Pode abrir os comentários. Explicou ali, né? Olha só, os pelinhos bem compridinho para cima. Olha, minha mão fica um pouquinho na frente, né, pessoal? Eu tenho que fazer agora esse contorninho aqui, ó. Que ele não tem muito pelinho, é mais pelo contorno mesmo aqui, ó. Ele tem uns pelinhos que saem para fora, assim, tem vários, bem compridinho aqui, ó. Mas olha como é leve a pincelada e quase nem dá diferença. Depois no canal no YouTube, isso aqui tá bem de perto. Bem focado. Vocês vão conseguir ver melhor. Eu assisti essa semana, a segunda live da semana passada, na minha televisão aqui. Olha, como é gravado com a câmera digital, a imagem fica muito boa. Você vê por uma televisão, você consegue ver todos os detalhes. Dava para ver a trama do tecido da tela. E tem muitos alunos que assistem as minhas videoaulas pela televisão mesmo em casa. Consegue ver toda a trama do tecido, os detalhezinhos, tudo. Olha aqui a quantidade de pelo. E olha o arrepiadão pra cima aqui, ó. Só que os pelos são bem fininhos. Vocês estão vendo que eu estou indo com a mesma cor o tempo todo. Eu ainda vou trabalhar a variação de tons, como eu falei, mas por enquanto aqui, ó, é essa cor mesmo. É esse tom mais amarelado. Dá oi pra tia Inês. Minha tia tá aí, a tia Inês, tá assistindo a live. Ela falou, oi Elton. A minha tia de Curitiba sempre foi uma grande incentivadora na minha arte. A tia Inês, a minha tia, ela cuidou de mim, foi morar junto com a mãe lá em casa e ela cuidava de mim quando eu era pequeno. Diz que travou. Aqui não. Travou? Não? Não. Mas para você no teu celular tá travado? Diz que travou. Peraí. Às vezes dá uma travadinha e volta. Travou muito. Luciana, por que ela falou Luciana? Luciana, o nome dela, será? Não. Espera o pessoal avisar se tá voltando. Vamos avisar. Estou em Palmas. Ah, verdade. Ela tá em Palmas. Ela tá lá em Palmas com a mãe. A mãe falou que você ia estar lá em Palmas, que a mãe vem pra cá semana que vem, né? Ah, sim. Ela tá em Palmas. A mãe vai com a tia até Curitiba, a tia mora em Curitiba, dela desce de Curitiba pra Brusque. Ele tá dando uma travada mesmo, tá dando umas travadinhas, tem que esperar um pouquinho. Às vezes é a internet, falei, a internet do Brasil hoje tá bem ruim, sabe? Aqui de casa também. Então, manda um abraço então pra tia Inês. Sim, tia Inês tá lá com a mãe. Eu não sei qual das outras irmãs também que desceram. A tia Luciana, a tia Ila, estamos em Palmas. Ah, tá. A tia Luciana, a tia Ila, Manda um abraço. a tia Inês, tudo lá com a mãe. E que a mãe fez de comida boa lá pra elas. Cuca nunca falta, Grostoli nunca falta. Voltou, mas tá meio desfocada. Deixa eu ver se consegue colocar aqui. Por isso que eu vou gravando com a câmera digital, porque esses travados depois não fica nada lá no YouTube, né? No YouTube fica bem legal. Olha só quanto pelinho ali pra cima, estão vendo? Quanto arrepiadinho aqui. Eu já tenho que começar a colocar os brancos aqui também para dar mais um clareamento, porque tá totalmente amarelinho ainda. Pede pra Bibi avisando ali. Se Vão avisando aí, pessoal, que a Simone vai vendo ali se tá travando ou não. Porque às vezes cai aqui, eu fico falando sozinho aqui. Ó, essas orelhas dele aqui, ó, os pelos são bem compridinhos. Sopa de Euline, janta. Ah, sopa de inholine lá na mãe. Tá friozinho lá então. Pergunta se fogão a lenha lá. Não vou perguntar. Não, se já Não for pode, que preciso. a mãe ligou o fogão a lenha. Mas pergunta, ao vivo é isso. As minhas tias estão na casa da mãe e estão comendo sopa de inholine. Provavelmente o fogão a lenha ligado. Não É. pode. Não sei se tá com o fogão a lenha lá ligado, se tá tão frio assim em Palmas. Trava e volta, pra mim tá boa. Pra mim a live está boa. O Lúcio falou que tá boa a live pra ele, a imagem tá. É. Tá. Às vezes, sabe, pessoal, às vezes não é tanto da minha internet aqui, é algumas oscilações na própria internet de vocês. Então alguns travam, outros não travam, para uns tá bom, para outros não tá. Tá normal. Olha aqui, eu tô nos amarelinhos ainda. Vocês podem ver que nessa parte da orelha tem bastante branco. Tem que Mas eu ainda tô nos amarelinhos.
Quem tá travado, tenta sair e voltar novamente. Isso, quem tá com a live travada, sai e volta, sai e volta. O tempo todo travou, sai e volta. Ó, aqui, ó. Tá friozinho aqui no centro do Paraná. Aqui o seguinte, olha. Se eu pegar essa tinta diluída, ela não pega na tela. Olha, eu tento colocar, ela pega um pouquinho, mas ela não pega, porque a base embaixo já... Olha só. Olha, eu acho muito legal isso aqui. Como vai aparecendo, como vai evoluindo. Aqui eu não vou jogar, porque aqui não é amarelo. Aqui é os tons de cinza com tons de branco nesses pelinhos aqui. Agora o que eu tenho que fazer é começar a jogar os tons mais brancos. Esses tons mais brancos é nesse branquinho que eu dei uma diluída. Aqui, ó, vou pegar agora, porque o meu pincel está sujo desses amarelos, olha. Vou pegar agora então nessa cor aqui. Se eu vejo que tem que pegar mais branco, daí eu pego mais branco na mistura. Esses pincéis, eles são bastante sensíveis. São pincel assim que se você ficar esfregando demais ele, você acaba com eles. Por isso que eu recomendo telas do Albuquerque, que são telas assim com uma textura de algodão mais liso. Mesmo quando é linho, a tela ela é mais lisa. Você gasta muito menos pincel. Quem é aluno meu e sabe, usa a tela do Albuquerque, sabe que economiza até com pincel. A Farias, Roseli Farias, falou: parabéns, professor, você é ótimo e humildade em pessoa. Saudações poéticas. Ela colocou ali: moro em Florianópolis e Coimbra. Agora estou em Coimbra e já passa da meia-noite. Roseli Farias. Roseli Farias, um abraço para você. Obrigado pelo comentário. Olha, pessoal, mais branco, né? Olha. Trazendo clareamento. Por isso que você nunca chega aqui na pintura direto com o branco. Você sempre tem que trabalhar o tom sobre tom. Oi, pode falar. Então, o pessoal falou que... Ué? Cap Verde. Mas essa que ela tá falando de chama, o lugar que ela tá falando é Cap Verde, porque ela colocou uma bandeira. Cap Verde. Espanhol também. É que acho que a Selma quer saber os segredos. Os segredos? Segredos, como viralizar as postagens no Instagram que você falou que é... A Selma colocou? A Selma A Selma colocou ali qual o segredo para viralizar no Instagram. Que você falou que ia contar. Eu estou, ultimamente, nos últimos 6 meses, pessoal, todos os meses eu tenho pelo menos de 2 a 3 vídeos viralizando no Instagram. E o que eu faço para esses vídeos viralizar? Em breve eu vou contar tudo isso para vocês. Em breve. Vocês precisam ficar ligados nos meus stories, que em breve eu vou começar a revelar, passar as informações para vocês, o porquê e como que eu faço para viralizar aqui no Instagram. Nos últimos 6 meses, foram mais de 180 mil novos seguidores. E existe muitas coisinhas que eu quero passar. Muita coisa que eu quero passar. Então fiquem bem ligados aí nos meus stories, que em breve vai ter novidade a respeito disso. E não é apenas viralizar, sabe? A Selma colocou ali porque ela já entende que não é apenas um viralizar. Com isso, te traz muito cliente. Eu já contei para vocês aqui em live que nos últimos meses eu tenho faturado 20 mil reais por mês, todo mês, só em vendas e encomendas. Só vendas e encomendas. Então não é apenas viralizar no Instagram. Se você viralizar de forma incorreta, vai vir um monte de gente que não é cliente. Então você tem que viralizar também no Instagram de maneira correta. Onde o público que venha seja um público, pelo menos ali, alguns perdidos no meio, potenciais clientes. E para isso, não é apenas viralizar. Fazer um meme numa página de arte e viralizar com isso. Daí viralizou, vem um monte de gente que não é cliente e nunca vai ser o teu cliente. Veio ali por causa de um meme. Eu lembro de uma pessoa lá dos Estados Unidos, ele viralizou da seguinte forma. Ele fez um vídeo, ele pinta, e ele fez um vídeo que se tornou engraçado.
O jeito que ele fez o vídeo se tornou engraçado. E ele viralizou, ganhou muita gente. Só que todos que vieram ali, vieram porque achou engraçado. Então vieram para ver mais da graça que ele estava fazendo. Mas não eram clientes. Não é cliente. Isso é viralizar de forma errada. Ele teve que se pronunciar, né? Ele teve que se pronunciar, ele explicou, ele se pronunciou, ele falou, pessoal, aqui não é uma parte de humor, não era essa a minha intenção, foi apenas um momento ali, quis fazer uma graça e tal. O pessoal cobra daí? E o pessoal cobra, o pessoal chega ali, cadê aquela... cadê a graça nisso? Cadê aquilo que você fez? Cadê aquilo outro? Sabe? E não era essa a motivação dele. Olha só, intensificando as luzes, estão vendo? Como vai aparecendo mais, como vai se destacando bastante. Então não é apenas viralizar no Instagram. Eu tenho um vídeo meu que ontem à noite, esse vídeo de Jesus, o vídeo de Jesus orando, que eu viro a tela, ele chegou em 20 milhões de visualizações. Pode conferir isso aí no meu feed depois, nos meus reels. Ele chegou em 20 milhões de visualizações e 2 milhões e mais 2 milhões de curtida. E existe algo que tem que ser trabalhado para isso. Tem que ser trabalhado para isso. Não é assim, publicou, viralizou e... Não, tem todo um trabalho para isso. Então você vai estar falando isso nos próximos... Isso. Eu vou estar em breve aí falando para vocês. Vão me acompanhando aqui nos stories, principalmente nos stories, que é onde eu consigo comunicar de uma maneira mais aberta com vocês ali, mais rápida, né, com vocês. Me acompanhe nos stories, que sempre tem alguma coisinha que eu tô falando e vou direcionando a respeito disso. A Bibi falou, fui falar oi pra uma pessoa aqui, um arroba, e o Instagram bloqueou ela. A Bibi tá falando demais, Bibi, já foi bloqueada. A Bibi é perseguida pelo Instagram, Bibi. A Bibi é perseguida pelo Instagram e pelo Facebook. 2 e 3 eles bloqueiam ela. Bibi, não adianta, isso aí já é Isso é perseguição. É que a pessoa entra, fala oi, ela vai cumprimentar, né? Ela é coordenadora do curso, né? A Bíblia, ela é coordenadora, ela vai cumprimentar, ela vai ali cumprimentar um, cumprimentar outro, passar uma informação, o Instagram vê que tá falando demais, já bloqueia. Não sei se ela tá aqui ainda, tá, né, Bibi? Tá aqui ainda. Ó, olha só, tô pegando aqui mais branco, sem diluição. Pode ver que eu joguei alguns pelos aqui, ó, para intensificar essa luminosidade, mas sem a diluição. Porque a diluição, ela não me ajuda a dar mais luminosidade, ela só faz os tracinhos. Depois, olha, vamos converter as pessoas aí. Depois dessas aulas, eu me apaixonei por gato. A Sandra colocou. Olha, a Sandra, então... A Sandra gostou de gato. Se apaixonou por gato. Se apaixonou por gato por causa das lives. Por causa da live. Vai vendo como é que é. Eu e meu neto estamos amando. Tem uma pessoa que falou, quando que você decide que a pintura está pronta? Quando que eu decido que a pintura está pronta? Alguém perguntou algo assim, deixa eu só não consigo achar. Olha, esse conceito, ele vem lá de Leonardo, lá no século XVI, lá com Leonardo da Vinci. Que o Leonardo diz o seguinte: a pintura está pronta quando eu digo que ela está pronta. Estão entendendo? Então esse conceito é essa a resposta. De um jeito ou de outro, essa é a resposta. Para mim, por exemplo, a cabeça do gatinho. Estou fazendo os detalhes aqui. Chega um ponto que eu digo, é isso. Não tem mais o que fazer. Na minha visão e na minha ótica, é o artista que decide quando está pronta. Esse conceito de que a pintura nunca está acabada, isso não existe. Vai estar fugindo até mesmo das regras como do próprio Leonardo, o conhecimento que Leonardo tinha, que é o artista que decide quando a obra está acabada. Como que eu sei que tem que parar de fazer pelos? Tem que cobrir tudo? Tem que ficar umas partes sem pelos? Ó, perguntaram aqui, quando eu sei de parar então de colocar pelos? Tem que cobrir tudo? Tem que fazer tudo? Olha, é difícil explicar isso, porque depende muito da prática. Por isso que eu tenho o curso de pintura só de felinos, ali é passado todas essas informações. Não é apenas cobrir tudo, vai cobrir tudo com esses pelos, mas não é só cobrir tudo. A gente entende até o ponto que vai. Entende? Quando eu olho aqui, por exemplo, a orelha, tá ok. Dá para jogar um pouco mais de luz nessa região aqui.
mas essas partes aqui para mim tá ok. Entende? Essas partes aqui para mim tá ok. Vai ter uns pelinhos aqui, ó, que são esses pelinhos mais clarinhos que eu tô pegando agora, que é esses cílios bem longos que ele tem aqui, ó. E é bem fininho mesmo. Aqui tem um curvado, assim, ó. Então, fiz esses aqui, ó. Eu entendo que tá bom, que é isso que tem que ser feito. Mais do que isso, vai desfigurar o gato para mim. Eu vou estar forçando demais aqui uma coisa que já não precisa ir tão a fundo. Então você vai ver gatinhos, por exemplo, que alguns artistas trabalham como hiperrealismo, que é hiperreal, né? Tem até o fotorrealismo. E é o próprio artista que decide. Na ótica daquele artista, entendido de hiperrealismo, ele sabe até onde que ele vai. O artista que trabalha realismo, que não é hiperrealismo, trabalha o realismo, que é o meu caso, eu gosto do realismo. Chego num ponto e falo, não, é até aqui que eu vou. O pintor impressionista, ele não faz esses pelos aqui. Chega naquele ponto ele fala, é até aqui que eu vou. Então depende da técnica e do estilo de cada um. Olha, vou pegar aqui esse branco com terra de siena queimada, que fica mais rosadinho a cor. Que é essa parte dos pelinhos aqui, ó. E o gato branco, qual é a cor de fundo que coloca? Qual a cor de fundo para um gato branco? Olha, é por isso que eu falo que tem que vir para o curso, pessoal. O curso, ele resolve tudo isso na vida de um artista. Quem quer crescer, evoluir, vender e ir para frente como artista. Por quê? Amor, pega para mim o do Bing ali, por favor. Eu vou mostrar aqui um gatinho branco que eu pintei, que é o nosso gatinho, o Bing, quando ele era magrinho, quando ele veio para nós. Que hoje ele tá, acho que 3 vezes o tamanho dele. Espera só um pouquinho. Você vai pegar uma pintura ali para mim, que eu vou falar para vocês a pintura da cor de gato branco. Aproveitando. Tem uma pessoa perguntando sobre inscrições do curso. Inscrições do curso, você entra no nosso site em www.eltonbrunete.com.br, que tem todas as informações do curso. A Bibi colocou o telefone dela ali. A Bibi Santos também colocou o telefone dela, que é a coordenadora dos nossos cursos. Estão vendo aqui o gatinho branco? Esse aqui é o Bing. Eu pintei em 2020 ele. Não sei o mês, não anotei o mês que eu pintei ele. É o nosso gatinho aqui de casa, um deles. Esse branco aqui dele. Vocês podem ver que tem tons de cinza e tem tons de amarelo. Nunca é só branco. Depende da referência fotográfica. Depende de qual é as cores de base. Tem tom de marrom? Vocês vão ver na live da semana que vem ainda, porque a gente viu que não vai terminar tudo aqui. Eu vou pintar os brancos aqui, ó. Você que perguntou como pintar gatinho branco, não perca a live então da semana que vem, que eu vou pintar essa parte do peitoral dele de branco. E que não é só branco. Tem sombra queimada, terra de siena natural, tem preto para dar um tom de cinza, tem terra de siena queimada. Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Não, como eu mostrei para vocês, não, tem aqui mesmo, né? Mas aqui, ó, como eu mostrei para vocês aqui, não é só branco. As nuances de cores dependem muito da fotografia também como referência que está usando. Então vai ter as variações de pigmentação. Não perde então a live da semana que vem. Ó, tô jogando aqui com esse tom de terra de siena queimada com um pouquinho de branco aqui nos pelinhos. Olha aqui, ó. Terra de siena queimada e branco. Você pode ver que a tinta está mais diluída aqui, ó, mas já estou meio que abandonando já a tinta. Eu não preciso mais da tinta tão diluída. E estou jogando pelinhos, atravessando eles aqui na curvatura deles. Mas aí no caso foram os 3 lives. Eu combinei com vocês 3 lives. Mas é aquela história, vou terminar o gatinho sem live, terminar o gatinho e colocar só lá no YouTube. Querem, né? Vocês querem que se faça mais uma live do gatinho? A Simone está colocando aqui, vem perguntar para vocês se vocês querem que eu faça mais uma live pintando o gatinho. Eu quero, dependendo da quantidade de quem vai eu quero continuar fazendo mais uma live. do gatinho, Porque eu sempre tenho muito ensino para passar. Por exemplo, a parte do branco que ela perguntou. Entende? Isso vai ser passado na próxima. E como eu falei para vocês, a pintura aqui, ó, às vezes se estipula, não, em 3 aulas eu faço essa pintura. Em 3 lives. Mas como eu vou conversando, explicando, passando informação para vocês, o tempo passa.
Pergunta se eles querem, igual. Então, o pessoal tá colocando, eu quero. Se vocês querem mais uma live aqui no Gatinho, não se importam em participar de mais uma live do Gatinho, eu faço tranquilo. Coloca aqui, sim ou não, né? Sim ou não. E depois disso vai ter a live pintando daí uma paisagem, né? Vamos fazer a da paisagem, dá umas 4 lives também pintando a paisagem, ou mais. Pergunta o horário, o que eles acham do horário? Uma boa pergunta que a Simone fez aqui, o horário, pessoal. Eu começo sempre as lives 8 horas da noite. Qual que é o melhor pra eles? Vocês acham que tá bom esse horário? Pede pra eles colocar o horário da... Coloca o horário aí pra nós. Um horário que é bom pra vocês. Continuar às 8 horas da noite, porque vai das 8 até as 10, né? Vocês viram que é 2 horas de live. Ou pode ser... Vocês acham que tá bom essas 2 horas de live? Começar às 8 da noite? Ou das 6 às 7? Ou das 7 às 9? Eu acho que 6 horas da tarde não, né? Porque tem muita gente trabalhando 6 horas da tarde. Ainda mais agora no verão, se fosse inverno. O horário está ótimo. E qual dia da semana é melhor? Às vezes no domingo, de repente? E qual dia da semana é melhor pra vocês? Domingo ou quinta? Eu escolhi quinta, falei pra Simone, vamos escolher quinta, porque sexta, tem muita gente que já quer dar uma saidinha, né, aproveitar com a família final de semana. Durante a semana parece que é muito cansativo para muita gente. Então eu escolhi quinta, assim como já próximo do final de semana, o pessoal parece que está um pouquinho mais feliz chegando no final de semana. O quinta prévia, então. Olha só, legal, é isso que eu queria nessa parte de pelos. Agora eu vou para esses pelos mais cinza ali, ó. Esses de fora aqui. E para esse cinza eu vou vir aqui, ó. O branco misturado aqui com um pouquinho do sombra queimada e do preto, que dá aquele tom cinza. Olha, só que a minha tinta aqui, ela tá praticamente toda ela seca. Olha aqui quando eu dou umas pinceladas para fora, fica bem fraquinho ali, ó. Então aqui fica de eu dar uma leve diluída. Só criando uma pequena base primeiro aqui, ó, dentro dessas pinceladinhas. Daí eu posso dar uma leve diluída nela, porque aqui tá seco, para poder deixar os traços fininhos. E como a tela que eu uso, ela já é uma tela bastante fina, os traços ficam sem quebrar. Quando se usa uma tela que a trama do tecido é muito grossa, esses riscados ficam todo quebrado pela trama do tecido. Isso é ruim, eu detesto isso. Além de consumir mais pincel, né? Consigo fazer essa técnica no tecido? Uma pergunta. Você consegue fazer essa técnica no tecido. Usando qual tinta também? No tecido tem que ser com tinta tecido, né? Isso. E a tinta tecido é que nem uma tinta acrílica, ela seca mais rápida. Mas consegue fazer a mesma técnica da tinta óleo? Sim, dos pelinhos aqui, tem que ser muito rápido, né, no tecido, na hora de misturar as cores, depois trabalhar os pelinhos aqui, mas pode. Isso depende muito sabe, do conhecimento que a pessoa tem para aplicar a técnica. Tem alunos meus, por exemplo, que fazem o meu curso de pintura a óleo, mas pintam tecido. Outros pintam com tinta acrílica. Uma pergunta que eu não entendi, mas eu vou repetir. Professor, sobre vernizar a tela com liquibrilho ou cola branca? Vernizar a tela com o quê? Liquibrilho ou cola branca? Não usa. Vernizar a tela com liquim ou cola branca? Olha, usa verniz. Compra verniz da Mar ou verniz acrílico brilhante e usa verniz. Não fique inventando moda, pessoal. Ninguém verniza a tela com cola. Cola não é para vernizar a tela. Mas de repente a pessoa não sabe. Eu não sei se é isso que está falando, mas tem coisas que eu nunca ouvi falar, sabe? E às vezes eu vejo algumas pessoas comentando algumas coisas que não funcionam na pintura, que não é assim. Você tem materiais específicos para pintura a óleo. Perguntar então quando vai ser o sorteio, você tem... O sorteio, eu pensei em fazer dia 29 acho que é segunda, né? É segunda. Vocês querem que eu adie o sorteio? Acho que dá pra ficar, né? Dá mais uma adiada no sorteio para outra, seria nessa segunda, seria na outra segunda o sorteio, depois de terminar mesmo a tela. Fico mais uma semana aí divulgando, para que possíveis outras pessoas também possam participar. O que vocês acham? Eu sei que vocês vão falar assim, não, pode fazer o sorteio quanto antes para não entrar muita gente.
Eu lembro que os alunos eram assim. Qual tema é mais vendável? Qual tema é mais vendável? Olha, eu vou te dizer que isso depende de épocas e épocas. Eu vendi muita pintura de cavalos, de repente dá uma parada. E eu vendo felinos. De repente dá uma parada. Atualmente estou vendendo muito tela de tema bíblico. Então eu vi o seguinte, conforme o tema que eu estou produzindo é o tema que vende. O que você precisa é conquistar clientes, é conquistar um público para o teu Instagram, que para mim, eu vendo 100% pelo Instagram. Os meus clientes, eles vêm 100% pelo Instagram. Então, como conquistar esses clientes? Em breve eu vou falar também para vocês a respeito disso. Como conquistar clientes. E daí não importa se você pinta tema bíblico, felinos, cavalos, paisagem, floral. Se você tem clientes, potenciais clientes, se você pintou um felino, vai interessar alguém dos teus clientes. Se pintou um tema bíblico, vai interessar alguém. Quando eu estava pintando muito tema só de cavalos, com o curso que eu tenho só de pintura de cavalos, eu vendia muito cavalo. É que o sorteio, independente se a tela está pronta ou não, o sorteio pode acontecer. O sorteio é independente se a tela está pronta ou não, eu posso fazer o sorteio, entende? Mas como a gente adiaria mais uma semana, eu acho que não. Daria aí uma oportunidade a mais de mais algumas pessoas participar. Eu sei que vocês vão dizer que não, né? E quanto menos, melhor. Sorteia hoje. Sorteia hoje, quero ganhar. Não, hoje não dá, né? Que tem a regra, né? Senão eu vou infringir a regra lá que seria dia 29, né? Ó, tô jogando um pouquinho mais de branco, agora sem diluição. Que é só uns pelinhos que eu vejo ali que ele fica mais clarinho. Ó, outra pergunta. Professor, o que acontece se usar verniz vencido? Usar verniz vencido não tem problema, desde que o verniz, na hora de você pegar ele e aplicar, ele esteja normal. Nunca usei verniz vencido, mas não tem problema. Se o verniz estiver vencido, é que nem iogurte. Você pegou um iogurte e ele está vencido faz um mês. Você abre ele está estragado? Então não use. Está estragado? Não coma. O verniz é a mesma coisa. Verniz, tinta, a mesma coisa. Venceu, ainda mais tinta óleo, né? O fabricante coloca como 60 meses, mas tem gente que usa tinta óleo depois de 20 anos. Acontece só que ele vai secar um pouco mais rápido. Ele vai oxidar, né, um pouquinho mais rápido. A pessoa perguntou, o que você me diz sobre usar tela... envernizar a tela com liquid branco ou cola branca. O que você me diz? A pessoa perguntou. Usar liquid branco ou cola branca para invernizar a tela. O que você me diz? Eu digo para não usar. Compre produto verniz mesmo. Mostrei aqui no início da live, né? O verniz da Mar. Eu tenho vídeos aqui no meu feed usando o verniz da Mar ou verniz acrílico. Use verniz. Porque é que nem falaram para mim ali sobre invernizar com goma laca. A goma laca eu vejo que é mais para artesanato, mas pode ser vernizado? Pode. Só que você encontra produtos que é específico para isso. Então cola branca, a cola sai com água. Se você usar cola branca e der um problema, caiu água sobre a tua tinta, pode dar problema. Então usa verniz. Quer que eu desative um pouco os comentários só para você explicar mais um tanto ali? Não, aqui não preciso desativar o comentário, mas pode deixar, porque aqui eu gosto de ficar respondendo. Se alguém tem mais pergunta, manda ver. Pessoal, às vezes eu posso explicar dessa maneira ou responder dessa maneira um pouco mais direta, porque é isso, sabe? Existem produtos específicos. Oi? Ficou na câmera pronta aí? Sim, a câmera tá ok. Mas acho que era isso, já deu o que o pessoal falou do horário. Olha, aqui tá ok. O bigodinho dele, eu tenho que fazer para baixo para fazer o bigodinho. Não tem como fazer o bigodinho aqui. Eu vou jogar a cor agora aqui, ó, nessa parte, que também não tem, para poder fazer o recorte de tons. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, ele tá com um amarelo ocre. Só vou dar uma limpada nele rapidinho aqui para retirar o excesso e pegar com branco. Olha, só retirei o excesso e já peguei com branco. E já venho aqui, ó. Você vai encerrar a live ou não? Daqui a pouco. Pra mim, a internet caiu.
Ó, aqui é da boquinha dele, né? Que eu vou jogar os pelinhos agora aqui. Algumas... Não, os bigodinhos não tem como. Tem que fazer uma vez só na semana que vem. Cola branca com o tempo perde o brilho e descasca a pintura e fica escura, a pessoa escreveu aqui. Sim, não tem como. Com cola branca ela vai amarelar, ela vai descascar, ela não vai aderir à pintura. A cola branca para invernizar ou cobrir o acabamento de caixinha, sabe? Mas não tem. Mas é um tecido. Não é, mas cola branca, cola é para colar, não é para vernizar. Mas tem isso que faz, sabe, por isso que eu falei, pessoal, não inventem, tem que comprar o produto que é para aquilo. Ah, mas eu vi no YouTube que uma pessoa... Cuidado com isso. Sabe, eu lembro de alunos no início que eles falavam assim, eu vi uma fórmula para fazer gesso acrílico no YouTube. Vai fazer e não dá certo. O que você faz para guardar tanta tela no teu apartamento? Estão aqui tudo empilhado as telas no apartamento. Perguntaram o que eu faço para guardar tanta tela. Eu pinto no feed hoje mostrando o ambiente de trabalho. Isso, eu mostrei hoje no feed meu ambiente de trabalho, né? Você terminar aqui pode ir lá, né? Vocês podem ir ali, eu vou empilhando aqui, vou comercializando. Eu pinto uma tela por semana. É a minha média. Isso em gravação de videoaula. Eu vou começar agora na segunda-feira a pintar uma Santa Ceia no tamanho 1,30 por 2,20. Uma tela grandona. Nesse eu vou ficar 15 dias pintando. É a minha 7ª Santa Ceia que eu vou fazer. Olha só os branquinhos aqui, ó, né? Às vezes ele pode parecer que tá assim, muito branco aqui. Eu ainda vou jogar uns tons mais escurinhos aqui, mas é porque falta o restante. O restante aqui vai clarear bastante, bem nessa faixa aqui vai clarear bastante. E aqui vai escurecer e vai dar um contraste dos tons de cinza mais clarinho. Então falta muita coisa aqui para fazer ainda. Pede para o pessoal que está indo assistir as lives lá no YouTube para deixar nos comentários, né? Pra gente saber que o pessoal está indo assistir as lives. Verdade, a Simone me lembrou aqui, vocês pessoal que vão lá na live, lá no YouTube assistir, a live que fica gravada depois, comentem lá. Comentem, compartilhem. Coloca o curtir de vocês lá, se inscreve no canal, não só entra lá, assiste, volta e sai. Pede para eles comentar. Isso, comenta que eles assistiram a live aqui, comenta como é que está. É importante comentar. Pra gente saber se está dando certo de manter as lives lá gravadas, para se acaso perder algum detalhe aqui. Porque o pessoal tá falando dos comentários, né? Mas lá nas lives não tem comentário na frente, dá pra reassistir novamente. Né? Sim, isso. Voltar. Eu tô gravando aqui com a câmera digital aqui, ó. Ela tá focando só na cabeça do gatinho. Só na cabeça. Então é bem pertinho. Os que ficam lá no YouTube, assim, a gravação é em Full HD. Embora no YouTube que a gente baixa não fica em Full HD, mas é gravado em Full HD. Eu conheço um pintor realista que ele usa líquido brilho de parede para invernizar as telas. O André que falou, mas ele falou que conhece. O André falou que conhece um pintor realista que usa verniz de parede para invernizar as telas. Olha, sinceramente, não tenho o que dizer, eu não conheço, mas não vejo isso em lugar nenhum. A Selma que deu um desabafo aqui, né? 15 dias, eu já estou há 2 semanas pintando a Santa Ceia, só o fundo. A Selma tá há 2 semanas pintando a Santa Ceia, só o fundo. Tá com cara de desespero já. No caso eu pinto direto, eu pinto cerca de 8 horas por dia. Então na Santa Ceia aí, quando vinha... Demorou, porque tá vindo a tela. Final de ano aí, tudo férias coletivas, e o Albuquerque não conseguia mandar a tela para mim, que ele tava sem madeira. Então ele mandou ontem para mim, já chega amanhã a tela. Segunda-feira eu começo mais essa encomenda. Já era para ter feito essa Santa Ceia, tá? Tô atrasado com essa Santa Ceia, mas porque eu não tinha conseguido a tela. Existe um tamanho ideal de tela para ser vendido? Existe um tamanho ideal de tela para ser vendido? Não, depende da tua realidade. Eu tenho alunos, aí são mais de 500 alunos ativos todo mês nos meus cursos. E tem alunos que preferem tela pequena porque conhece o público deles. Sabe que o público deles só compra tela pequena porque é mais barato. E tem outro, eu não lembro agora se é o Damião, não é o Damião, é um outro aluno.
Todas as telas que eu faço no curso, por exemplo, se eu coloco no curso 50 por 70, ele faz 70 por 1 metro. Se eu coloco 80 por 1, ele coloca 1 metro por 1,40. Porque ele falou que o público dele só gosta de tela grande. Então é a realidade de você conhecer o teu público. No meu caso, eu vejo que há uma preferência maior por telas grandes, o meu público. Esse feito é o mesmo para fazer em leões. Perguntaram se eu já pintei o Batman. Não pintei ainda, por falta de oportunidade. Porque eu pintaria o Batman, o Wolverine, pintaria muitos personagens de história em quadrinho. Eu acho muito legal. Dinossauro. Vocês não sabem o quanto eu gosto de pintar dinossauro. Mas também não tenho muita oportunidade, né? Porque colocar dinossauros, personagens de história em quadrinho em filme se torna um pouco mais difícil. Acabando a bateria. Acabando a bateria. Acabando a bateria. Ah, sim. Vídeo pausado. Pessoal, eu acho que aqui vai ficar a parte do corpinho dele. Essa parte da cabeça, ok. Ou seja, teria mais meia hora, né, para fazer o corpinho dele. Mas vai ficar inacabado, vai ficar pelo meio. E para a tinta não correr o risco de secar e ficar sem o cor, depois tem que retocar as cores por cima para trabalhar o corpinho. Então na semana que vem eu trabalho todo o corpinho dele numa vez só. Sim. Aqui eu só quero dar mais uns toquezinhos aqui também. Tá travando, né? Tá travando muito. Então eu já vou encerrar por aqui. Celular pedindo carga, eu conheço. Ah, é? Travando? Claro que sim. É, meu celular tá pedindo bateria já. Então ele dá umas travadinhas, né? Eu vi que eu coloquei muito pelinho aqui, ó. Não sei porquê. Eu vou falando com vocês, quando eu vi, passei demais aqui, ó. Gabi Almeida, você costuma queimar a tela? Isso é necessário? A Gabi Almeida perguntou se eu queimo a tela e se isso é necessário. Isso depende de cada artista. O que é queimar a tela? Queimar a tela é passar aquele fundo de um tom ocre ou um tom terra, uma tinta diluída. No meu antigo canal no YouTube que eu tinha, eu fiz várias telas, na turma de iniciantes, iniciados, eu fiz a queima de tela, mas eu explico para os alunos que é preferência do artista. Pode pintar tela branca, pode pintar tela queimada, do jeito que você quiser, desde que não seja tom de azul, de verde ou de preto, porque esses pigmentos podem transparecer depois na tinta clarinha na frente. Mas os tons de terra é o mais usado, terra de siena natural, terra de siena queimada, para fazer a queima. É usado tinta acrílica diluída ou tinta óleo diluída. Eu utilizava tinta óleo diluída. E por que eu não uso mais? Porque para mim não precisa. Entende? Para mim, Elton, não precisa. Mas eu acho legal de pintar sobre aquela tela queimada. Eu já pintei muitas telas e eu acho legal e gosto de pintar. Mas para mim não precisa. Ainda mais em videoaula. Porque em videoaula, esse contraste com o branco fica bem melhor para aparecer as cores. Com a queima da tela, confunde um pouco. Imagine se a tela estivesse queimada em um tom de terra de siena natural ou terra de siena queimada. Ia confundir a cabeça do gatinho com as partes da queima da tela. Então eu prefiro o branco que dá um contraste legal. Tá bom? Eu acho que é isso. Vou dar mais uma analisada aqui no gatinho depois que eu parar aqui com a live. Dou mais uma analisada aqui para ver se tá tudo ok. Beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso.